Monte Pascoal é um distrito de Itabela, localizado no extremo sul da Bahia, no Brasil. Estamos falando de Monte Pascoal, o distrito, que é um povoado, mas também há o Monte Pascoal, local avistado pelos primeiros portugueses na época do descobrimento do Brasil. O Parque Nacional do Monte Pascoal está localizado no extremo sul da Bahia, onde teriam desembarcado pela primeira vez ao Brasil os portugueses. A região foi ocupada primeiramente pelos Tupinambás e no século XVI pelos Pataxós. Hoje são um pouco mais de 2.000 que sobrevivem à venda de artesanato, de caça e da pesca. A área do parque possui 22.500 hectares e é compartilhada com a reserva indígena Território dos Pataxós, com 8.600 hectares. A região é coberta por Mata Atlântica e do topo do monte tem-se a visão do mar de um lado e a Serra de Itamaraju do outro. Aspectos culturais e históricos. O Monte Pascoal foi o primeiro ponto de terra avistado pelos portugueses em 1500, quando descobriram o Brasil. O monte avistado foi batizado por Pedro Alves Cabral com o nome de Monte Pascal. O nome da unidade é devido a este monte. Aspectos naturais. O relevo é caracterizado pelos depósitos de praias, às vezes com bancos de recifes, extensas planícies costeiras, tabuleiros de formação barreiras, colinas e pequenas serras de rochas cristalinas. A área abriga um dos últimos remanescentes da Mata Atlântica, tendo como vegetação predominante a floresta tropical pluvial. Algumas espécies de ocorrência são visqueiro, farinha seca e andaçu grande porte. O parque tem uma fauna diversificada. Entre os mamíferos destacam-se veado campeiro e ariranha, ambos ameaçados de extinção. Ainda conta com alguns raros, como ouriço preto, preguiça de coleira e o guariba. Com relação aos carnívoros, pode-se citar a sussuarana e a tradicional onça. As aves ameaçadas de extinção, urubu-rei, macaco e mutum. O clima, tanto do povoado como do Monte Pascoal, do parque pode ser considerado de úmido e superúmido, tropical e subtropical, apresentando uma temperatura média entre 21 graus. A umidade relativa do ar fica em média de 80% durante todo o ano. A umidade tem como principal alteração a trilha para o Monte Pascoal e o centro de visitantes que conta parte da história do descobrimento do Brasil. Nos meses de dezembro a março e julho, a umidade é mais visitada. É aberto a votação todos os dias da semana, das 7 a 10 horas, e é cobrada uma pequena taxa para entrar. Possui centro de visitantes. A cidade mais próxima do parque é Itamaraju, a 30 quilômetros do parque, hotel e restaurante. Outra opção é Caraíba, que fica a 20 minutos de barco. Objetivos específicos de unidade: conservar uma amostra representativa dos ecossistemas da tradição entre o litoral e a floresta pluvial, dos tabuleiros terciários, conservar os recursos genéticos, possibilitar, fomentar atividades de educação, investigação e proteger o Monte Pascoal, marco histórico do Brasil e o seu distrito Monte Pascoal. O distrito Monte Pascoal é o município de Itabela, município brasileiro do estado da Bahia. O início da povoação foi por volta de 1962, uns 10 anos após a chegada da família Pereira nesta região. O sertanejo de Iambupe, Bahia, João Pereira, a matriarca Jovina e os seus 6 filhos se fixam numa propriedade de 18 alqueires. Plantavam principalmente cacau, café e milho. Outros imigrantes chegariam e se estabeleceriam nas imediações da estrada que ligava Porto Seguro a Guaratinga. A povoação cresceu rapidamente e João Pereira dividiu suas terras. Em meados da mesma década, houve início da construção da BA-02, hoje BR-101, e vários imigrantes capixabas vieram. Começou a exploração da madeira da Mata Atlântica, também conhecida como febre do jacarandá, que logo acabaria. Com incentivo do governo estadual, chegaram a existir na região 157 serrarias. Em 2006, eram menos de 10.
Foi distrito de Porto Seguro até 14 de junho de 1989, quando foi publicada a Lei Estadual número 5.000, de 13 de junho de 1989, sancionada pelo então governador da Bahia, Valdir Pires, que decretou a emancipação e criação do município de Itabela. A explicação oficial da origem do nome Itabela dá conta de que, no início, havia uma tabela com as distâncias de cidades, daí por consequência de várias cidades da região, a exemplo de Itabuna, ter o prefixo Ita no nome, que em tupi quer dizer pedra. Sua população estimada em 2014 era de 30.852 habitantes, dos quais 13.207 homens e 12.539 mulheres. Localiza-se no extremo sul da Bahia. É um povoado em desenvolvimento. Tem como fonte principal de renda o cultivo do café, conilú e do mamão, além do cacau, coco da Bahia, banana e maracujá. Em 2005, Monte Pascoal tinha 14.465 cabeças de gado bovino. O comércio tinha 223 empresas que geravam 821 empregos diretos. A maior parte da sua população é parda e a maioria dos brancos de sua população faz parte das famílias descendentes de imigrantes italianos que vieram do estado do Espírito Santo. Tem como os distritos Monte Pascoal e São João do Monte, normalmente apelidado de Montinho. Seus principais povoados são Pindoba, Monte Pascoal, Pé de Serra, São Sebastião, São Cosme e Damião e Defunto Lavado. Monte Pascoal tem duas, a telefonia celular de Monte Pascoal é fornecida pelas operadoras TIM, Vivo e Claro, está utilizada pela maioria da população, enquanto a telefonia fixa é fornecida pela Oi. As emissoras UHF sintonizadas são a TV Santa Cruz Globo, no canal 2, além de repetição do sinal da Novo Tempo, o canal da Esperança, no canal 5. Monte Pascoal tem um grupo de teatro fundado pela Torre Alves, uma biblioteca municipal, um asilo, uma policlínica, um hospital de urgência e emergência e 2 cemitérios, um dos quais abandonado. No esporte, competições eventuais e o estádio Monzalão. O motocross é um esporte muito prestigiado pela classe alta. Monte Pascoal Distrito, tombados como patrimônio histórico, e o Parque reserva áreas nativas de Mata Atlântica. Monte Pascoal e Monte Pascoal Distrito é um pequeno monte de... Monte Pascoal do Descobrimento é um pequeno monte de 536 metros de altura, locado próximo ao município de Itamaraju, no estado da Bahia. Já o distrito Monte Pascoal fica já no município de Itabela. Está a 67 km de Porto Seguro. Segundo registros históricos, o Monte Pascoal teria sido a primeira porção de terra avistada por Pedro Álvares Cabral e a sua tripulação no dia 22 de abril de 1500, data do descobrimento do Brasil pelos portugueses. Recebeu este nome justamente porque o desembarque ocorreu na época da Páscoa. O Parque Nacional Monte Pascoal, tombado como Patrimônio Histórico Nacional, abarca regiões alagadiças, restinga, mangue e litoral ao redor do Monte Rochoso, alto e arredondado, aceito como o primeiro ponto de terra firme avistado pela tripulação de Cabral. Monte Pascoal preserva um dos últimos trechos nativos da Mata Atlântica, no Nordeste, e abriga várias espécies animais ameaçadas de extinção. O acesso é feito pela BR-101, no quilômetro 796, mais 14 quilômetros de asfalto até a entrada do parque. Existem guias que podem acompanhar os visitantes por trilhas ou para uma escalada ao Monte Pascoal, 536 metros de altitude, com o objetivo de conservar os ecossistemas que se iniciam na beira da praia até as áreas de encosta da Mata Atlântica e proteger o Monte Pascoal, primeira porção de terra do Brasil avistada pelos navegadores portugueses. Foi criado em 1961 o Parque Nacional Histórico do Monte Pascoal. Este parque tem em sua área a presença de índios anterior ao seu decreto e atualmente também se definido um território indígena da etnia Pataxó. Tem sua gestão feita de forma compartilhada entre o ICMBio, FUNAI e comunidades pataxóis residentes. Distritos Monte Pascoal e o Monte propriamente dito, localizados no extremo sul da Bahia, entre as cidades de Porto Seguro e Prado,
O Parque Nacional abrange 22.383 hectares. Sua área natural apresenta uma grande diversidade de paisagens e belezas cênicas únicas, como a praia da aldeia de Barra Velha, com águas cristalinas, a vegetação de restinga conservada, o manguezal, as florestas de restinga e as praias pluviais do rio Caraíva e Corumbau, os campos de Mussununga, o Monte Pascoal com seu cume a 356 metros de altitude, que garante sua vista de 360 graus da região, e uma encantadora área de Mata Atlântica, mais especificamente a floresta denominada Ombrófila densa, com suas árvores de até 40 metros de altura, com folhas sempre verdes e um clima úmido. A fauna de Monte Pascoal é bastante diversificada. Entre os mamíferos podemos destacar o veado campeiro e a ariranha, ameaçado de extinção, e alguns raros, como o ouriço preto, a preguiça de coleira e o guariba, além da onça-pintada, sussuarana, a capivara, a anta, o tamanduá e cutia. Entre as inúmeras aves encontram-se espécies ameaçadas. Olha, eu fiquei muito satisfeito com essa visita ao seu tio. Como é o nome do seu tio, Geraldo? Mesmo que eu esqueci de perguntar, ele me disse o nome do seu tio aqui de Monte Pascoal. Como é o nome dele? É tio Josa. Tio Josa, rapaz, é gente fina, viu? Pegamos um franguinho daquele, ó. Tô sentindo o sabor aí. E você? Josa e tia Lene. E tia Lene, muito bem, esposa dele, pois é. Que o rapaz é Josias, viu? Isso, tem Gracinha também, Gracinha, aquela excelente pessoa maravilhosa. A menininha dele, Stephanie. Isso, Stephanie, pois é, muito bem, O pessoal lá é maravilhoso. Muito acolhedor, viu, seu Júlio? Muito bom e acolhedor. É maravilhosa. Pois é, verdade, meu amigo. Foi muito bom. Foi muito bom, também gostei, valeu. Então, parabéns, até a próxima. Tchau, Geraldo. Que nós conversamos aqui com o Geraldo Gomes, GP Produção aqui, bacana presença. De extinção como Urubu-Rei, Monte Pascoal tombado, Monte Pascoal Distrito, tombados como patrimônio histórico, e o Parque reserva áreas nativas de Mata Atlântica. Monte Pascoal e Monte Pascoal Distrito é um pequeno monte de 536. Monte Pascoal do Descobrimento é um pequeno monte de 536 metros de altura, locado próximo ao município de Itamaraju, no estado da Bahia. Já o distrito Monte Pascoal fica já no município de Itabela. Está a 67 km de Porto Seguro. Segundo os registros históricos, o Monte Pascoal teria sido a primeira porção de terra avistada por Pedro Álvares Cabral e a sua tripulação no dia 22 de abril de 1500, data do descobrimento do Brasil pelos portugueses.